Oi, pessoal! Olha, vamos ser sinceros. Falar de rescisão de contrato de trabalho dá até um frio na barriga, né? São tantos números, tantos detalhes, que o valor final acaba parecendo um grande mistério. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A gente vai desvendar juntos, passo a passo, como o seu acerto final é calculado. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa entendendo o que é, afinal, a rescisão. Depois, a gente quebra o pagamento em seus componentes. Em seguida, vamos ver os diferentes cenários. Tipo, quem terminou o contrato faz toda a diferença. Aí a gente passa pelos descontos obrigatórios e, no final, junta tudo para calcular o valor que realmente importa. Então, vamos lá, começando pelo básico, né? O que é a tal da rescisão? Bom, de forma bem simples, é o acerto de contas oficial entre a empresa e o funcionário quando o contrato de trabalho chega ao fim. É ali que são pagos todos os direitos que ficaram pendentes, sabe? Tudo que foi acumulado durante o tempo de serviço. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Pensando na trajetória profissional, será que a gente saberia exatamente o que esperar no acerto final? Porque, olha, entender esse cálculo é fundamental. É o que garante que todos os direitos estão sendo respeitados direitinho. Beleza, agora vamos mergulhar em como esse valor final é montado. Pensa assim, o total da rescisão é feito de várias partes, como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça ou blocos de montar. A gente vai olhar cada um desses blocos para entender de onde vem o valor bruto. O primeiro bloco, e o mais fácil de entender, é o saldo de salário. É bem lógico. Se o desligamento aconteceu, digamos, no dia 12 do mês, a pessoa tem o direito de receber por esses 12 dias que trabalhou. Simples assim. É o salário proporcional ao que foi trabalhado no mês em que a rescisão aconteceu. Agora, vamos falar de férias. Aqui a gente tem que separar em duas coisas. Primeiro, as férias vencidas. Sabe aquele período de 12 meses que a pessoa já completou o direito de tirar férias, mas ainda não tirou? Então, é isso. E tem também as proporcionais, que são referentes aos meses trabalhados no período de férias que ainda está rolando. E olha, um detalhe super importante. Tanto em um caso quanto no outro, sempre entra aquele adicional de 1/3. Isso é lei. E essa imagem aqui ilustra o cálculo perfeitamente. Dá uma olhada nesse exemplo. O valor das férias vencidas, ou seja, aquelas que não foram aproveitadas, passa dos R$ 6.000. Já as proporcionais, do período em andamento, somam 3.500. Percebe que os dois cálculos usam o salário como base e, claro, incluem aquele 1/3 constitucional que a gente acabou de falar? O próximo item na nossa lista é o 13º salário proporcional. A lógica é a mesma. Ele é calculado com base em quantos meses foram trabalhados no ano da demissão. Então, por exemplo, se alguém trabalhou até maio, vai receber o 13º proporcional a esses 5 meses do ano. Agora presta bem atenção nesses 3 pontos, porque eles são cruciais e dependem muito do motivo da rescisão. A gente está falando do aviso prévio, que pode ser trabalhado ou pago, o indenizado, do saque do saldo do FGTS que a empresa depositou, e, o mais famoso de todos, a multa de 40% sobre o saldo total do FGTS. Certo? Agora a gente chega num ponto que muda tudo. Aqueles blocos de pagamento que a gente viu, a combinação deles pode mudar da água para o vinho, dependendo de um único fator: quem resolveu terminar o contrato. E claro, qual foi o motivo. Essa tabela aqui deixa tudo bem visual, olha só. Na demissão sem justa causa, que é quando a empresa desliga o funcionário, todos os direitos são mantidos. Agora, se a pessoa pede demissão, aí já perde o direito de sacar o FGTS e a multa de 40%. E o cenário mais drástico é a demissão por justa causa. Nesse caso, a perda de direitos é enorme, sobrando basicamente o saldo de salário e as férias que já estavam vencidas. E para a gente ter uma ideia do impacto disso em números, nesse primeiro exemplo, onde a demissão foi iniciativa do empregador, sem justa causa, o valor bruto total dos direitos bateu mais de R$ 21.000. Agora, olha a diferença gritante. No cenário de demissão por justa causa, o total de direitos despenca para menos da metade, pouco mais de R$ 9.000. E por quê? Porque simplesmente desaparecem da conta verbas como o aviso prévio, as férias proporcionais, o 13º e a multa do FGTS. É um baque enorme. Mas calma lá, a gente chegou no valor bruto dos direitos, mas esse ainda não é o valor que cai na conta. Pois é, desse totalzão a gente ainda precisa tirar os descontos obrigatórios por lei. E quem são esses descontos? Basicamente, os dois principais são o INSS, que é a contribuição para a Previdência, e o IRRF, o famoso Imposto de Renda Retido na Fonte. É importante saber que eles não incidem sobre tudo, mas sim sobre as verbas que são consideradas salário, como o saldo de salário
e o 13º. O cálculo do imposto de renda parece um bicho de 7 cabeças, mas tem uma lógica. Vamos lá, em 3 passos. Primeiro, a gente soma tudo o que é tributável para achar a base de cálculo. Segundo, a gente tira as deduções, como o valor do INSS, que já foi descontado, e a parcela por dependente, se houver. E terceiro, a gente aplica a alíquota da tabela do IR e subtrai a parcela a deduzir. Olha esse exemplo aqui para ficar mais claro. A ideia é essa. A base de cálculo tanto do INSS quanto do imposto de renda é um montante formado pela soma de várias verbas, como o saldo de salário e o aviso prévio. É sobre esse total que a porcentagem de desconto vai ser aplicada. Bom, agora chegou a hora da verdade. Vamos juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. A gente vai acompanhar a jornada desde aquele valor bruto dos direitos até o valor líquido final, que é o que de fato vai para o bolso. E a fórmula mágica, na verdade, é bem simples. É essa aqui, a mais importante de todas. Pega o total de direitos, subtrai o total de descontos e o que sobra é o valor líquido a receber. Não tem erro. E essa imagem, lado a lado, resume tudo de forma impressionante. Olha só, à esquerda, o total de direitos, mais de R$21 mil. Parece ótimo, né? Mas aí, à direita, depois de todos os descontos aplicados, o valor líquido final cai para quase R$8 mil. A mordida dos descontos é bem grande. E essa imagem deixa isso claríssimo. E no fim das contas, a mensagem principal é essa. Entender esses cálculos não é só sobre matemática, sabe? É sobre ter a certeza de que o trabalho foi valorizado até o último dia. É sobre conhecimento, é sobre poder de negociação e sobre garantir que todo o esforço e a dedicação sejam reconhecidos financeiramente quando o ciclo se encerra. E agora, com todos esses componentes mais claros, fica a reflexão. Da próxima vez que um termo de rescisão aparecer na frente, a sensação vai ser de mais segurança para conferir tudo? Para analisar o que está sendo pago? Porque, no final das contas, conhecimento é, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta que a gente pode ter.